Aqui vamos introduzir, né, o conceito de movimento variado, né? Vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, por definição, o MRV, né, é aquele em que o módulo da velocidade varia com o passar do tempo, sendo a sua trajetória uma reta, né? Movimento retilíneo, a trajetória é uma reta. Uniformemente. Por que uniformemente? Né? Porque a aceleração ela não muda, né? Variado por quê? Quem varia é a velocidade, certo? Tudo bem? Então está aí, né, a introdução básica, né, que a gente vai continuar. O MRV pode ser acelerado ou retardado. Quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo, o movimento é acelerado, né? A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, certo? A velocidade positiva, aceleração positiva. A velocidade negativa, aceleração negativa. Então, aí estão no mesmo sentido, né? Tem a mesma orientação, certo? Não é que a velocidade seja negativa, né? A gente está falando aí de sentido, certo? O movimento é retardado quando o módulo da velocidade decresce com o passar do tempo. Então, nesse caso, né, os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes, né? A velocidade positiva, a aceleração negativa. Velocidade negativa, aceleração positiva, certo? Então, estão aplicados em sentido contrário, certo? Então, aí a gente vai definir, né, o que é aceleração, né? A aceleração ela indica a taxa de aumento ou diminuição da velocidade. Então, é uma taxa, né, da variação da velocidade, tá? Se ela aumenta ou se ela diminui. Então, a aceleração média é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. A aceleração é ΔV dividido por ΔT, né? E a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, da variação da velocidade é metros por segundo, e a unidade de intervalo de tempo é segundo. Essas unidades no Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, o quanto a velocidade variou no intervalo de tempo, isso é aceleração, certo? Pode aumentar a velocidade, como pode diminuir. Né? Isso tem uma taxa de aumento ou uma taxa de diminuição, certo? Aí a gente pode classificar o movimento, né? Se ele é acelerado, se ele é retardado. E não esquecendo de falar também, né, da questão de ele ser progressivo ou ele ser retrógrado, né? Lembrando que ele é variado, porém ele pode ganhar posição, né? Pode aumentar a posição em relação ao referencial, né? Então, quando acontece ele aumentar a posição em relação ao referencial, ele é progressivo. E quando ele perde posição, né, em relação ao referencial, ele é retrógrado, né? Certo? E podemos classificar também esse movimento em acelerado ou retardado, certo? Temos aqui, pessoal, a classificação, né? Quando o móvel está se deslocando no mesmo sentido da sua trajetória e acelerado, dizemos que o movimento é progressivo e acelerado. Então, aumenta a sua posição, né, em relação a um referencial, né? Ele ganha posição, porém aumenta a velocidade. Então, esse movimento ele é progressivo e é acelerado, certo? Agora, pensando, quando o móvel se desloca em sentido contrário da sua trajetória e acelerado, dizemos que o movimento é retrógrado e acelerado. Então, ele está perdendo posição, né, em relação ao referencial, porém, ele tem um aumento na sua velocidade. Então, ele é retrógrado e
Pessoal, a gente percebe aí, ó, né? Ele está voltando, né, em sentido contrário à trajetória, mas a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Então, o que a gente sabe? Ele é retrógrado, ele é acelerado, certo? Retrógrado e acelerado. Tá bom? É isso aí. Nesse caso, ele é um movimento progressivo e retardado. Ele ganha posição, porém ele perde velocidade, tá? Então a aceleração é contrária, né, ao movimento. Então a gente tem um movimento retardado. Ele vai ganhar posição, porém vai perdendo velocidade, né, até o momento que ele para, tá bom? Ou tem uma velocidade menor que a inicial. Nesse caso, ele perde posição, né, e perde velocidade. Então, ele é retrógrado e retardado. Ó, pode ver que a aceleração é contrária ao movimento, né, à velocidade, certo? Então, a aceleração está para a direita e a velocidade para a esquerda, né? Se tiver aí a origem como o referencial, ele está perdendo posição, ele é retrógrado, né? E ele tem a velocidade, né, contrária à orientação, né, da trajetória e a aceleração no mesmo sentido da trajetória, certo? Aí a gente tem um movimento retardado, porém retrógrado. Vamos falar aí do primeiro exemplo, né? Um ponto material passa de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo. Então a gente tem velocidade inicial 5 metros por segundo, né? E velocidade final 25 metros por segundo, em apenas 10 segundos. Calcule a sua aceleração média, né? Então a gente tem V0 é 5 metros por segundo, o V é 25 metros por segundo. O tempo aí, né, que ele ganhou essa velocidade aí, né? A gente vê que é um movimento acelerado, né? 10 segundos, né? Aceleração, interrogação, ΔV, a variação da velocidade, V menos V0, a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔV é 25 menos 5, ΔV é 20 metros por segundo. Como ele quer a aceleração, né? O exemplo 2, né, e o segundo exemplo, fala o seguinte: um carro parte do repouso atingindo uma velocidade igual a 216 km por hora em apenas 0,6 hora. Calcula a sua aceleração média, dê a resposta também no SI. Né? Então, pessoal, aqui você poderia já antecipar e já fazer a conversão de unidades, né? Divide 216 por 3,6, né? E transforma aí 0,6 horas em segundos, certo? Mas a gente pode trabalhar tudo e depois fazer a conversão direta, né? Então, eu tenho aqui o seguinte: V0, 0, porque partiu do repouso. Velocidade final,
216 km por hora.